Pessoal, na nossa aula de hoje, vamos revisar o conteúdo da aula de colorimetria, o que foi que nós aprendemos hoje, certo? Eu montei um laboratório aqui das cores, das formações das cores. Então, como nós aprendemos sobre as cores primárias, né, que é o azul, o amarelo e o vermelho, eu tenho aqui o azul, o amarelo e o vermelho. Essas três cores aqui, elas formam todas as outras cores, tá? Então, essas três cores aqui são as cores primárias, tá? Então, das cores primárias, nós vamos formar as cores secundárias. Quais são as cores secundárias? Então, com a mistura do azul com o amarelo, eu vou ter aqui o azul e amarelo, eu vou ter aqui o verde. Tá? Então, quando eu pego uma cor primária com outra primária, ou seja, o azul e o amarelo, eu tenho o verde, que tenho aqui uma segunda cor formada pelas duas cores aqui. Tá? Então, eu tenho duas cores primárias, eu tenho uma secundária formada, tá? Que é o verde. E tenho também aqui o amarelo com o vermelho. Eu tenho o amarelo com o vermelho. O amarelo, ele é uma cor primária, tá? O vermelho também é uma cor primária. Então, quando eu junto essas duas cores, o vermelho e o amarelo, eu passo até o laranja, tá? Então, o laranja é a minha cor secundária. Ela se originou dessas duas cores, que é o vermelho e o amarelo. Tá? Então, o vermelho e o amarelo, eu tenho uma cor secundária, que é o nosso laranja. Duas cores primárias formam uma cor secundária. Tá? Então, vamos lá para a próxima. Aqui nós temos o vermelho. Tá? Nós temos o vermelho, que é uma cor primária. E tenho o meu azul, que também é uma cor primária. Tá? O azul é uma cor primária. Quando eu junto as duas cores em junção, eu encontro aqui o violeta ou roxo, como se possa dizer. Então, as duas cores primárias, que são o vermelho e o azul, eu tenho o roxo ou o violeta. Tá ok? Então, as duas cores primárias, eu tenho uma secundária. E para entender mais ainda esse conteúdo, eu entendo o seguinte, que o azul ele representa o número 1, que é o cinza. Eu tenho aqui na cor primária, eu tenho o 3, que ele me representa o dourado, e tenho a terceira cor primária, que é o vermelho. Tá? Então, o vermelho ele representa o número 6. Tá? Então, com a junção do amarelo com o vermelho, eu passo a ter o laranja, que é representado pelo número 4, que é o cobre. Tá? Então, o laranja, na indústria cosmética, ela representa o número 4. E tenho também o violeta, que ele é representado por algumas indústrias pela numeração 5, o nosso violeta. Tá? Então, se eu tenho o vermelho e o azul, e como eu já mostrei antes, que é o vermelho, tá? E o azul, eu tenho o violeta, que ele representa o número 5. Tá? Então, nessa representação aqui, cada cor ela representa um número vamos dizer assim, na indústria cosmética. E quando temos o azul com o amarelo, nós temos o verde, né, como já falei anteriormente. Então, as cores elas se neutralizam uma à outra. Por exemplo, toda cor primária ela é neutralizada por uma cor secundária. E uma cor secundária, ela é neutralizada por uma cor primária, tá? Como vemos o exemplo aqui. Eu tenho o azul
o azul ele é neutralizado pelo laranja. É o meu? Ele é representado pelo laranja. O azul neutraliza o laranja. Ela não vai deixar eu. Até, né? Vamos lá. O azul, o número 1, que é representado pelo cinza, ele neutraliza o cobre, que é o laranja. Então, as cores elas se neutralizam uma à outra. E tenho aqui também o dourado, representado pelo amarelo. Ele neutraliza-se o violeta e o violeta neutraliza o amarelo. Então, o amarelo ele é uma cor, ela é uma cor primária. E o que neutraliza a cor primária é uma secundária, que é o violeta, formado pelo vermelho, azul, que dá o violeta. Então, o violeta é uma cor secundária, que neutraliza-se o amarelo. Tá? Vamos lá, eu tenho aqui também o azul, né? Tenho o azul e tenho o dourado. Então, o azul e o dourado, eu tenho o verde, tá? Então, o verde, ele neutraliza o vermelho, tá? O vermelho é uma cor primária. E o nosso verde, ele é uma cor secundária que se origina das duas cores primárias, que são o azul e o amarelo, que dá o verde, que é uma cor secundária, que neutraliza-se o vermelho, que é uma cor primária. E a cor primária neutraliza a cor secundária, tá? E eu acredito que por enquanto é isso. Então eu acredito que esse conteúdo tem sido, acredito, de proveito para vocês. Eu espero que esteja claro e que venha trazer mais, digamos assim, abrangir o pensamento de vocês, tá? Então, por enquanto é isso e eu trarei novos vídeos. Então, pessoal, ó, veja só. Ainda continuando com a parte de neutralização, se eu pegar aqui o azul, o amarelo e o vermelho e eu juntar todas essas cores, as cores primárias, eu vou obter um marrom. Ou seja, o marrom ele se neutraliza, tá, com a junção de todas as cores. Ou então, se eu juntar as cores primárias com as secundárias, eu vou também ter o mesmo resultado, porque a cor secundária ela já parte da cor primária. Então, se eu misturar, mesmo que eu misture aqui todas essas cores aqui, eu vou obter um marrom, tá? Então, o marrom ela é uma cor neutra, ou seja, ela neutraliza todas as cores, tá? Então, esse assunto de hoje ele é muito interessante e dá para aprender bastante, tá? Então, o marrom ele é representado pelo número 7, tá ok? Pessoal, tem mais um outro detalhe aqui. As cores, elas se dividem, digamos assim, em duas, vamos dizer assim, em duas modalidades. São as cores, eu tenho as cores frias e tenho as cores quentes, tá? Então, as cores frias, ela tem uma, vamos dizer assim, uma representação dentro da colorimetria, e as cores quentes, ela tem uma outra representação, tá? Então, eu tenho uma parte que ela representa cores quentes e cores frias, tá? Então, assim, dá para explicar isso melhor vamos dizer assim, com a aplicação da parte cosmética, tá?